Muito bem, aqui conosco no estúdio do TV Atende, nós vamos conversar com o Rodrigo Lopes, prefeito de Andradas. Hoje pela manhã aconteceu uma coletiva na prefeitura, o prefeito explicou algumas realidades sobre a situação financeira do município e nós vamos minuciar um pouco mais os assuntos que foram debatidos hoje pela manhã. Rodrigo, obrigado por aceitar o convite da TV Andradas. Tivemos aí uma posição aí de várias perguntas a respeito da situação da prefeitura. Antes de começar, eu tenho aqui algumas informações sobre algumas medidas de algumas prefeituras que tomaram também. Em Contagem, que divulgou uma nota a respeito da contenção de despesas, lá foram extintos 50 cargos. Maria da Fé demitiu este ano 25 servidores municipais. Água Comprida, que é na região do Triângulo Mineiro, exonerou 3 secretários. As medidas que estão sendo tomadas na Prefeitura de Andradas também chega a não realizar corte de funcionário, por enquanto. Luiz, eu agradeço a oportunidade. Mas cortes de valores salariais. Sim, agradeço você, agradeço o João. São algumas medidas, né? A princípio, o decreto 1603, que foi editado agora no dia 10 de agosto, ele prevê que cada secretário deverá fazer uma avaliação dentro da sua secretaria para conter os gastos. Então, não está descartada a possibilidade de demissões dentro de cada secretaria. Então, o secretário vai avaliar, né, a possibilidade. Nós trabalhamos hoje com uma folha de pagamento enxuta, então é muito complicado você enxugar onde já tem pouco, né, já tem enxuto. Nós trabalhamos com uma folha de 46%. As prefeituras... Qual que seria o limite? O limite é 54%. As prefeituras que a gente tem conhecimento, elas estão batendo 50%, estão passando de 50%. E a gente sempre preservou por trabalhar nessa linha de 45%, 46%, para que a gente conseguisse ter uma administração eficiente, pudesse fazer os nossos investimentos. Então, quando você fala assim, dessa contenção, na verdade, nós não vamos cortar o desnecessário, nós vamos ter que cortar o necessário para manter o essencial. Então, são posições que terão que ser tomadas. Então, quando o secretário chega para um servidor para demitir um servidor que está contratado, não porque ele seja desnecessário, né? Por sinal, ele é necessário o trabalho dele, mas vai ter que se tomar uma medida, justamente porque se ele está fazendo um trabalho, a gente acumular essa função para um outro servidor, distribuir para demais servidores para que isso aconteça. E a medida que a gente costuma dizer que o exemplo tem que vir de cima, né? Então, a medida que a gente procurou tomar foi o corte no salário do prefeito, dos secretários e dos gerentes, né? E juntamente com o vice-prefeito. Então, é uma medida, lógico que espontânea, né? O prefeito não é obrigado a fazer isso, nem pode obrigar os comissionados nesse momento, mas que foi de um consenso entre nós, né? Onde houve a opção do prefeito, dentro dessa possibilidade, de fazer uma renúncia espontânea de 15% do seu vencimento e os secretários e gerentes fazer uma renúncia de 10% de seus vencimentos. Então, isso impactaria hoje a necessidade de demitir-se 3 secretários, de demitir-se 4 gerentes, enfim, seria uma alternativa para, nesse momento, não haver a demissão de alguém que está conduzindo o trabalho em um determinado setor da prefeitura. Só completar, João, então esse é um primeiro passo. Sim. Nesse primeiro passo que a prefeitura que você está dando agora, através do decreto hoje, ele até que ponto vai trazer de economia ou menos gastos para o município? Nesse contexto desse momento em si, né, essa redução dos cargos comissionados impactaria R$15 mil ao mês. Nós temos hoje pagamento de cerca de R$100 mil em horas extras, né? São motoristas, são funcionários da saúde, funcionários que realizam serviço durante os finais de semana, atividades e tudo mais. Então, a determinação é para que se corte de 70% a 80% dessas horas extras, né?
contratações que pudessem haver nesse período, né? Os gastos de manutenção do dia a dia, manutenção de veículo, combustível, racionalizar ainda mais o uso dos veículos, né? Fazer com que um acompanhamento, claro, daqueles veículos que foram convertidos no GNV, que nós fizemos, nós tínhamos uma estimativa na época de economizar 100 mil. No balanço que nós fizemos, nós economizamos mais de 200 mil no período de um ano usando o GNV ao invés do combustível. Então nós fazemos um acompanhamento ainda mais sistemático para ver se esses motoristas de fato estão usando apenas o GNV, né, e o combustível só quando isso é impossível. A nossa meta total de redução durante o mês é de R$300 mil ao mês. Nós estamos estipulando essa meta, né, para que trabalhando com isso, né, a gente consiga equilibrar, né? Existe hoje uma pendência de R$4 milhões e que não dá simplesmente para parar a prefeitura e falar, vamos pagar isso, depois a gente continua. Né? O serviço essencial, ele não pode deixar de ser prestado à população. E alguns serviços, né, que o Ministério Público pode não preconizar como essencial, que seria, por exemplo, o transporte para a faculdade, mas é uma coisa essencial para a vida desse aluno. Eu garanto que 80% dos alunos que hoje fazem faculdade, se houver um corte no transporte, ele não vai ter condições de concluir o ensino superior. Então, assim, nós estamos sangrando em outros lugares para não cortar essa questão, né, do transporte das faculdades. O transporte ele foi implementado em Andradas já há vários anos. Nós temos, acho que, mais de 20 anos, 30 com certeza. Anos. Né? E quando ele iniciou era cerca de 2 ônibus. Né? Hoje nós estamos com 22 nesse ano. Né? Nós atendemos no primeiro semestre... Já se discutiu em algo de pagamento dos próprios alunos? Andradas é a única cidade que paga o valor integral para os ônibus. Cidades como Mogi Guaçu, eu não me lembro se é 60%, Santo Antônio do Jardim também agora tem uma porcentagem. A única cidade na região que faz o pagamento 100% é Andradas. As demais cidades, elas dão uma contribuição de 40%, 60%, 70% e o restante é pago pelos alunos. Hoje, nesse momento, se fosse ter essa alteração, seria algo meio difícil de fazer, ou teria que ser eu diria mais o seguinte, Rodrigo, desculpa interromper, existe possibilidade, se apertar mais o cinto, para apertar mais o cinto, poderia haver uma divisão aí de valores com os estudantes? Essa é uma questão no momento, Luiz, que eu não quero mexer, sabe? É uma questão que eu não quero mexer, que me é muito caro, hoje essa questão do transporte, né? Que eu tenho certeza que cada aluno, antes de fazer a sua matrícula na faculdade, ele tem a segurança de que o município arcará com esse transporte. Né? Então, o que nós estamos tendo que fazer, estamos contando com a colaboração desses alunos. No dia que vai menos alunos, a gente conseguir colocar tudo em um ônibus só, redução de ônibus. Né? O aluno que não tem interesse em fazer a faculdade, que já deixe, né, que para quem realmente está interessado, que às vezes a gente fica lá 2, 3 meses transportando o aluno, depois ele tranca a faculdade. Né? Então, se a expectativa já não é continuar, né, que isso aconteça já de imediato, né, para que a gente possa ter uma condição. Mas agora, cortar esse transporte seria uma coisa que impensável, né, impensável. Só se essa situação ela realmente passar daquilo que a gente espera. Só se a crise, né, pela qual passa o país hoje superar as expectativas que nós temos. Mas nós, em momento algum, temos hoje como projeto o corte do transporte da faculdade. Rodrigo, você falou que são 4 milhões hoje o déficit da prefeitura, a dívida que a prefeitura tem. Esse dinheiro é devido a quem? Como a prefeitura contraiu esses 4 milhões? Esse dinheiro, basicamente, ele está com os nossos fornecedores. Né? São as pessoas que a gente tem os nossos compromissos, né? Os custos diários da administração, o que faz o transporte escolar, a pessoa que fornece a merenda, a pessoa que fornece o combustível e tudo mais. Então, a gente tem negociado com esses fornecedores que a gente deveria pagar com 30 dias, um prazo maior. E a gente tem tido o bom senso, né, da grande maioria não interromper esse fornecimento, né, dentro das prioridades que nós temos. Então é importante a gente destacar tudo isso, porque hoje o transporte da faculdade, como a gente só voltando naquele assunto, custa mais de R$1 milhão ao ano ao município. Mas todo o transporte do aluno do ensino fundamental e do ensino médio, eles custam para o município quase R$4 milhões. E teoricamente, o governo do estado deveria ter um compromisso com o transporte do ensino médio,
pelo menos, né, do ensino fundamental. Nós hoje temos um repasse do governo estadual, isso não é desse governo, isso é de outros governos também, importante que isso fique claro, de 350 mil ao ano e um custo de 4 milhões, quer dizer, uma parcela do que eu tenho de custo durante o ano. Dentro desse contexto é um problema. A merenda escolar, nós servimos por dia mais de 2.000 refeições nas nossas escolas. E o repasse que nós temos do governo federal é de 30 centavos por aluno dia. E quanto custaria cada aluno? Custa cerca de R$3 para a gente conseguir para a gente conseguir dar uma Quer dizer, alimentação. O governo repassa 30 centavos. 30 centavos, é 10%. Então, R$2,70 a prefeitura tem que pagar. 10% do meu custo, né? E, infelizmente, é uma questão, né, de sensibilidade, né? E é importante, eu acho que a população, ela tem esse discernimento, que eu não estou vindo aqui para falar mal de governo federal, para falar mal de governo do estado, eu estou vindo aqui para falar da realidade que nós estamos sujeitos, independente de quem seja o governo federal ou o governo do estado, que se você unir hoje imposto e contribuição, né, a gente tem uma carga tributária no Brasil astronômica, né? Metade disso é imposto, o imposto é dividido, estado e município. A outra metade são as contribuições que o governo criou, que ele não tem que dividir com o estado e município. Então, se a gente somar a arrecadação de imposto e contribuição que o governo federal tem, volta para o município 10%, ou seja, de cada 100 volta 10, né? E é no município que tem 80% das necessidades da população, que a gente tem que manter, né? Até a gente estava numa reunião durante a coletiva, a Cláudia Couto fez um questionamento para a gente seguinte: o ministro da Saúde falou que a saúde é para os municípios se bastarem porque o governo não tem como fazer o repasse. Aí eu pergunto, a gente vai se bastar como para pagar uma cirurgia de alta complexidade, para fornecer um medicamento de alto custo, que nós temos medicamento de 20, 30, 40, 50 mil reais. De onde a prefeitura vai tirar o dinheiro? Então, eu vejo com uma falta de sensibilidade nesse contexto de falar uma coisa dessa, que os municípios têm que se bastarem. A minha pergunta na conferência de saúde que a gente teve esse ano foi a seguinte: SUS, direito de todos, dever do Estado. E a minha pergunta foi: quem que vai pagar a conta? Né? E quem vai pagar essa conta? Não é justo que o prefeito saia de uma prefeitura pego pela lei de responsabilidade fiscal porque ele foi atender um cidadão que precisava do medicamento, porque ele assumiu o pagamento em dia dos seus funcionários, porque ele, né, fez, né, o que podia pelo cidadão e depois ele vai ser pego por isso como se ele tivesse sido um criminoso. Então, o que a gente quer deixar para a população é o seguinte: nós estamos do lado da população. E a situação só não está pior, e nós só não temos mais fila de exame, e o nosso hospital só não está fechado, porque a prefeitura tem sangrado para conseguir manter esse serviço. Rodrigo, para quem está em casa entender, hoje a prefeitura sobrevive de que maneira? De que maneira entra dinheiro para fazer as obras, para fazer pagamento de funcionário, para a máquina não parar? Nós temos duas fontes de receitas básicas, que é o repasse do Fundo de Participação, que é um dinheiro que vem do governo federal, e o ICMS, que é uma cota que o município tem daquilo que é arrecadado de impostos no estado, e volta uma cota para o município. Nós temos o IPVA, que lá no começo do ano fica 50% do valor para o município. Nós temos o IPTU, que é uma receita própria do município, que ele recebe uma vez por ano. O ISSQN, que é o imposto sobre serviços, né, que é prestado, o ITBI, que é a transferência de imóveis que se passa a escritura, né, basicamente são essas as receitas. O VAF, na verdade, é a base de cálculo para você ter o ICMS. Pela base do VAF, hoje nós somos 0,16%, então isso é dividido. 25% do ICMS arrecadado no Estado é dividido para os municípios. E os 75% restantes ficam com o Estado. Rodrigo, ilustrando mais um pouco sobre a situação, nós temos aqui empresas que elas trazem um valor considerável em arrecadação. Chegou a informação de que as roseiras, a associação, juntando todo, né, unindo todas as roseiras, elas estariam em terceiro lugar, que ajudaria no VAF. Não ICMS, porque a Rosa não paga, né? Isso. A informação, não sei precisar exatamente se seria o terceiro, mas elas têm um contribuem. Elas têm um vulto considerável na emissão de nota fiscal.
Então, a partir do momento que a sua empresa tira a nota fiscal, mesmo que o seu produto seja isento, ele pesa no VAF, a hora de calcular a distribuição do ICMS. Então, isso é uma coisa importante. Agora, dentro desse contexto, então, nós percebemos, como eu falei, que o município sempre fica com a menor parte, tanto do fundo de participação, quanto do ICM, que é 25%, os outros 75% ele é do Estado. No caso do fundo de participação dos municípios, uma queda de 35% nos últimos meses. Isso despertou esse sinal vermelho da Prefeitura? Com certeza, comprometeu bastante, porque quando nós fechamos o mês de julho, eu até dei uma entrevista para vocês aqui no dia 30, aliás, no comecinho de agosto, mas a gente estava fechando o mês de julho. Quando nós fechamos o mês de julho, nós constatamos que a arrecadação do mês ele foi suficiente para pagar a folha e a metade do 13º do funcionário que nós antecipamos. Então, isso alarmou, né, a administração, ou seja, nós temos que tomar uma medida para nós continuarmos atendendo a população na necessidade dela. Tá ok, Rodrigo, a gente continua falando sobre a questão da Prefeitura em instantes.